comentando com a Adriana, eu acho que a gente podia mudar o culto, né, para esse horário, né? Vai ter muita pedra voando daqui a pouquinho aqui para meu lado, né? Mas é bom quando nós cedo já estamos na presença de Deus, falando, ouvindo, agradecendo a Deus as muitas bênçãos. Hoje nós vamos falar sobre Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, né? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Antes da gente ler o texto, queria saber dos irmãos, se os irmãos sabem a história desse negócio chamado Domingo de Páscoa. Vocês conhecem a história? Vocês conhecem a história? Hã? Vai aprender agora? Sabe por que eu fiz essa pergunta, em questão de até de pensar com os irmãos? Porque muitas coisas que a gente faz, muitas delas mesmo dentro das nossas igrejas, não tem fundamento, bíblico, né? Não estou dizendo reunião, adoração, isso não é isso. Mas às vezes certas coisas a gente faz não pensando no ensinamento bíblico. A gente faz por cultura, a gente faz por tradição, a gente faz por N motivos, mas a gente esquece às vezes a questão do porquê. Eu estava estudando sobre isso, irmãos, e eu descobri umas coisas interessantes sobre essa questão de domingo de Páscoa. O pessoal fala, né? Domingo de Páscoa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas interessantes sobre isso. Os povos lá do Oriente Médio, eles valorizavam muito essa época que nós estamos, abril e maio, entre esses 2 meses. Porque quando chega para eles a primavera está chegando. Né? Nós estamos em quê? Outono, nós aqui, mas eles lá, primavera. Né? A professora sabe ali, né? Primavera. Então, eles estão na primavera. E a primavera vem depois de que período? De que estação? Inverno, frio. E o pessoal lá de cima, para plantar, colher, inverno é complicado, né? O que vocês acham? Então, eles, quando chegava a primavera, era uma alegria só, porque o frio está indo embora, graças a Deus, né? Podemos agora plantar para colher e assim ter o nosso alimento para os meses que virão à frente, né? Inclusive o próprio inverno do ano seguinte. E havia uma comemoração muito grande entre esses povos antigos. E, por incrível que pareça, 2 elementos estavam associados a essas festas. E com certeza os irmãos vão matar de primeira. 2 elementos que estavam associados a essa festa. A festa do equinócio da primavera. Tenho certeza que vocês vão matar. Hã? Não entendi. Não, nem pão nem vinho. Hã? Coelho é um. E qual é o outro? O ovo. O ovo. Não de chocolate, mas o ovo. Né? Eles fazem, tem até hoje tradição desse negócio lá. Eles pintam os ovos, né? E fazem aquele trabalho todo. E essa celebração que ocorria lá, você não vê na Bíblia. Você não encontra essa celebração de domingo de Páscoa ou domingo pascual. Você não encontra isso em lugar nenhum na Bíblia. O que você encontra na Bíblia, e que daqui a pouco nós vamos ler, é a questão da instituição que Deus estabelece para o seu povo na saída do Egito. Você conhece a história, daqui a pouco eu vou ler um pedacinho dela, né? Essa instituição que Deus estabelece no 14º dia do mês Nissan, que é o primeiro mês do calendário judeu, que por acaso bate mais ou menos em torno do dia 12 de abril. 12 de abril, quando se iniciava, então, essas comemorações, a comemoração da Páscoa. Então, neste momento, Deus estabelece para eles essa questão. Lá atrás,
no povo de Israel quando ainda estava no Egito, estava prestes a sair do cativeiro do Egito. Então Deus estabelece toda uma regra. E nessa conjuntura, você sabe quais são os elementos que Deus estabeleceu para a festa da Páscoa, né? Você lembra quais são os elementos? Você sabe da Páscoa que o mundo comemora, mas dos judeus, vamos lá. As ervas amargas, o pão sem fermento, ou pão asmo, né? Que mais? O cordeiro assado, que deveria ser molado. O principal, inclusive, era feito na sexta-feira, por volta das 6 horas, antes um pouco, né? Era sacrificado o cordeiro, e ali todos comiam aqueles elementos, né? Havia toda uma preparação. E aí, essa cultura da celebração da Páscoa ocorreu no povo de Israel por um bom tempo. Ora ficou sem, ora voltaram, né, para celebrar. E Jesus Cristo, quando instituiu a ceia, ele estava naquele momento, naquela semana de preparação, iniciando-se no dia 14 do mês de Nissim, que é o primeiro mês, como eu falei. Então, ele estava na preparação, aquela semana é a semana da preparação da festa, da Páscoa. E quando ele chega lá no meio da festa, você sabe a história, ele institui a ceia, e depois que ele institui a ceia, eles saem, vão para o Jardim das Oliveiras, lá ele é preso então levado para todo aquele quadro terrível, e na sexta-feira, no horário em que o cordeiro era imolado, ele foi crucificado e morto. Por incrível que pareça, se você não prestar atenção nisso na história, você vai ver isso. Ele é sacrificado ali na cruz do Calvário. Pois bem, isso ficou ali de forma, vamos dizer assim, marcada na vida dos cristãos, dos primeiros cristãos, mas não essa celebração que você conhece como Páscoa. E nem tampouco a Páscoa dos judeus, porque Jesus Cristo estabeleceu um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento foi estipulado. E isso foi e durou muito tempo. No primeiro concílio, eu acho que o primeiro concílio, se não me falha, de Nicéia, se não me falha a cabeça, em um ano 325, foi então estipulado, ou vamos dizer assim, organizado essa celebração, associando as práticas, como eu falei, dos povos do Oriente e até dos nórdicos, foram associados a esta celebração que hoje você conhece, que tem ovo, coelhinho, isso vem de lá de trás, né? E depois colocaram chocolate no meio, né? Para ficar mais gostoso o negócio, né? Chocolatezinho, né? Aliás, eu gosto de chocolate, tá? E começou então a se celebrar o tal Domingo Pascal. O que você não encontra na Bíblia. Você não encontra em lugar nenhum essa referência. E para complicar mais a história, os povos nórdicos que vão desembocar, né, alguns deles na Inglaterra, né, os vikings, você conhece a história, né? Os vikings, e que depois vem para os Estados Unidos, aquele pessoal todo, tem uma outra palavra para esta época. A Páscoa tem uma outra palavra. Eles não usam o Domingo Pascual, eles não usam essa expressão, né? Eles usam uma outra palavra, até porque domingo para eles não existe domingo. É outro nome nesses povos de língua inglesa. Tem professora aqui que sabe, né, professora? Né? Ela sabe exatamente qual dia, não é domingo. Domingo é o nome que nós usamos relacionado a domiciliano. Domingo. Deveria ser outro nome, né? Mas domingo, em homenagem a ele. Nos americanos, qual é a palavra, irmã? Hã? Não. É o domingo. Sunday. Você gosta de Sunday? Eu gosto de Sunday. É o dia do sol, né? Como segunda-feira, que é Monday, dia da lua.
Thursday, que seria terça-feira, terceiro dia, aí já começa as questões, né? O André também sabe disso, né? Viveu bastante tempo ali nos Estados Unidos, né? Sabe como é que esse negócio é? Pois bem, eles não usam o nome Domingo Pascual ou Domingo de Páscoa. Eles não usam esse nome na cultura americana. Não sei se o André lembra qual é o nome que eles usam lá. Hein, André? Você lembra o nome que eles usam? A palavra Páscoa em inglês é Easter. Easter. A palavra Easter. Não é isso que eles usam lá? Easter. Que quer dizer Páscoa. Agora, se você trazer para o português essa palavra Easter, vai dar que nome? Hã? Que segunda? Coisa séria. Eu sei que em inglês não se nomes em inglês não se, como é que é? Não se traduz, né? Não se traduz, né? É nome próprio, nome próprio. Mas esse aí é um nome. Easter é um nome, que é Esther. Esther, que se chama Páscoa em inglês, Esther. E esse nome tem nada a ver, a minha neta inclusive se chama Esther, né? A mais linda garota que existe, né? Fofurinha. Esse nome tem também uma origem, que é colocada nessa cultura da Páscoa. E vocês vão ficar de queixo caído quando a gente disser. Deuses da antiguidade. Deuses da... Eu trouxe aqui a lista, né? O nome Esther, ou Easter, né? Ela vem de Astarote. Ela vem de Beltis, rainha dos céus, que era muito usada, inclusive, em Nínive, capital da Assíria. E também eles tinham esse nome usando em rituais religiosos como Ishat, né? Que era uma deusa fenícia. É a mesma coisa. Astarote, como eu falei, vai dar Esther, esse nome, né? Usada lá nos povos da Suméria. Inama. E também entre os povos egípcios, como Ísis. E também entre os gregos, chamados Afrodite. Também como nos romanos, usado com deusa Vênus. São todas as mesma pessoa. Mudam o nome de região para região. O que isso tem a ver? Essa deusa, rainha dos céus, era atribuída à deusa da fertilidade, usada na cultura dos povos antigos, num sentido ritual de prostituição, para então, dando essas oferendas, suplicando a essa deusa fertilidade para a terra. Fertilidade para a terra. Isso é, então, trazido. Então, você vê que essa palavra Páscoa, na nossa língua e na língua dos nossos irmãos e de outros países, né, está muito associada à imoralidade e não uma questão bíblica. Não existe isso na Bíblia. O que nós encontramos na Bíblia, depois disso tudo? O que nós encontramos na Bíblia? Agora a gente vai para a Bíblia e vamos ver, porque na Bíblia nós encontramos o Cordeiro Pascual. Né? Vamos ler dois textos, 1 Coríntios 5, 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8. E depois Êxodo 12, 21 a 24. Diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, Paulo está dizendo, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado.
E agora Êxodo 12, 21 a 24. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro e um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando a gente lê essa palavra aqui, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, né? Paulo fala aqui nesse texto, ele está se referindo a uma expressão hebraica do cordeiro que era sacrificado e instituído por Moisés lá atrás, né? Quando Moisés traz essa celebração, ele usa uma expressão que é traduzida da seguinte maneira: só Páscoa, né? Só Páscoa significa passagem em hebraico, passagem. O anjo passa, o Senhor passa e vai embora, porque nas casas estavam quem fez o sangue que foi derramado do cordeiro nos umbrais das portas. Aquilo era a marca. Ele passa direto e não entra, e assim mata os que ali dentro estivessem, os primogênitos que ali dentro tivessem. Mas a expressão Cordeiro Pascal tem um outro significado mais profundo. A própria palavra, ela tem muito a dizer para a gente. E na minha pesquisa eu descobri uma coisa interessante. E ela quer dizer o seguinte, em hebraico, ser passagem, né? Ser passagem. Que significa aquele que é consumido em adoração, cuja palavra oferece apoio e proteção aos que estão separados. Olha que expressão linda essa frase, somente duas palavras, traduzidas, estudadas e esmiuçadas na sua Constituição. Isso significa o seguinte, veja bem, aquele que é consumido, cordeiro, que é consumido, tinha que ser comido depois de sacrificado e assado, em adoração, era um culto a Deus ali, uma adoração feita a Deus, cuja palavra oferece apoio e proteção aos que estão separados. Entendendo agora essa última expressão, estão separados, né? Proteção aos que estão separados. Voltando às questões culturais, para a gente entender. Por que somente aqui nesse texto você vai encontrar no sacrifício da Páscoa o sangue sendo passado nos umbrais da porta? E nenhuma outra mais celebração feita, inclusive que quando Jesus Cristo estava celebrando a Páscoa, realizou tal ato. Eles tinham casa, né? Tinham umbrais, tinham portas. Mas por que não passavam mais o sangue nas umbrais da porta? Alguém sabe, curiosidade? Eu já falei uma vez aqui. Eu acho que foi ano passado. Também redenção. Para você entender melhor o contexto histórico, nos umbrais das portas, eu ia trazer um desenho hoje, esqueci, irmãos, desculpa, depois eu trago para os irmãos. Nos umbrais das portas tinham ali desenhados, escritos, os deuses do Egito. Tinham desenhados ali. Então, você imagina um povo que vai crescendo, se desenvolvendo, da entrada de José e seus familiares, até a saída com Moisés, um povo que passa ali quanto tempo? 400 anos, vamos arredondar, 400. Imagine um povo que ali habita no meio daquele pessoal todo, eles vão se tornar escravos lá, quase no final, um povo que convive ali. Que Deus? A pergunta de Moisés, mas quem eu vou apresentar? Porque o povo só lá conhece tudo quanto é Deus. Tem o Deus Nilo, tem o Deus Ram, tem o Deus Assé, e vai embora. Tem Horus. E nos umbrais das portas era costume desenhar ou escrever os deuses que protegiam aquela casa. Então, quando Deus diz a Moisés, passe o sangue na porta, é para dizer o seguinte, tapem
anulação, esse fermento velho que Paulo se refere. Quem não fizer isso, o anjo do Senhor vai entrar e vai matar o primogênito. Por quê? Porque estão mortos espiritualmente. O julgamento de Deus. Então, o que acontece? Quando ele diz que o Cordeiro Pascual oferece apoio e proteção, ele está dizendo o seguinte, que o Cordeiro de Deus imolado oferece para aqueles que passarem na porta do seu coração o sangue do Cordeiro. Não perecerão. Porque antes estavam separados. E agora, com o sangue do Cordeiro derramado em nossos corações, em nossas vidas, nós temos uma nova existência, uma nova realidade. Vejam como tudo se junta em Jesus Cristo. Cada ação, cada palavra, cada comportamento estabelecido por Deus no Velho Testamento se junta em Jesus Cristo. Você vê Jesus em todo lugar na Bíblia. E para concluir, irmãos, o que nós precisamos entender então? O que a gente precisa entender aqui? Como Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo, né, foi o nosso Cordeiro, porque ele é o nosso Cordeiro, porque ele foi sacrificado uma só vez. Dentro da cultura do mundo, da época, inclusive, existia um Deus que ele ressuscitava ano após ano. Ele morria e ressuscitava. Agora esqueci o nome dele. Ele morria e depois ressuscitava. Nesta época, na época da primavera, ele morria e ressuscitava. Então, todo ano, nesta festa, era comemorada também a ressurreição desse Deus. Só que isso era todo ano. Todo ano. Só que Jesus Cristo não vem todo ano a morrer e ressuscitar. Quantas vezes ele morreu? Uma. E quantas vezes ele ressuscitou? Uma vez só. E está escrito lá em Hebreus 9, 27 e 28. Olha o que o autor aos Hebreus fala para a gente. Desta mesma forma, como ao homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo ofereceu uma vez só, uma vez, para lavar os pecados de muitos. Aí você entende a expressão, vou continuar depois. Aí você entende a expressão de Jesus Cristo dizendo que é o sangue derramado por muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, assim como foi no passado, quando o cordeiro foi derramado, o sangue, e passado na porta, o anjo, ou o Senhor, como mesmo diz, passa uma vez só. Os salvos estão salvos e os que não estão condenados. Uma vez só. O anjo não passou várias e várias vezes. Uma vez só. E ele fez a separação. E Cristo vai da mesma forma, quando voltar, fazer isso. O anjo vai passar. Jesus Cristo vai vir. E aqueles que não tiverem o sangue do Cordeiro derramado nos seus corações, o anjo, quando passar, quando Jesus Cristo passar, vai matar. Porque eles estão separados. Então, nós não comemoramos a Páscoa, irmãos, por quê? Porque nós já fizemos o sacrifício em deixar Cristo habitar em nós. Onde nós nos renunciamos, onde nós dissemos para nós mesmos, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós morremos para o mundo, você morre uma vez só, acabou, morreu para o mundo. Por isso nós não comemoramos Páscoa. O meu Cristo não morre todo ano. O meu Cristo não se ressuscita todo ano. O meu Cristo está vivo, sentado no trono, e vai voltar para levar o que é seu e lançar o que não é dele para a perdição. Por isso nós não comemoramos a Páscoa. Outra coisa que a gente aprende aqui está em 1 João capítulo 1, 7. O sangue de Cristo foi derramado em nossos corações para apagar dos nossos corações esses deuses do mundo. E aí você vê assim, se porém andamos na luz, aí o que diz o texto?
Como ele na luz está, isso é uma reflexão que precisa ser feita. Eu ando na luz ou não? Cada um responde por si. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de algum pecado, mas sim de todo. Se eu ando na luz, eu tenho que responder. Não vou responder pelos outros e nem os outros vão responder por mim. Eu tenho que responder a mim mesmo. Eu ando na luz. E o que é andar na luz? É ter comunhão com Cristo, evidentemente, e com os outros. Que outros? Que outros? O próximo, o meu próximo. Não sei se ele anda na luz. Não vou julgá-lo. Mas eu sei que eu necessito ter comunhão com ele. Preciso. Até porque no céu para onde nós vamos, né? Um dia, eu e você estaremos lá, creio eu e espero que assim seja. Lá no céu não tem assim aquele negócio tipo, lá vem fulano, deixa eu cruzar a rua aqui para não topar com ele. Né? No céu não tem isso. No céu não vai ter esse negócio de você não conversar. Já pensou quando chegar no céu, você, não vou querer falar com ciclano, porque ciclano me fez muito mal lá na minha vida lá atrás. Ele está aqui? Ele está no inferno. Não. Isso não vai existir. Né? Todos nós que entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, temos todos os nossos pecados perdoados. Então a entrada está garantida no céu por Cristo Jesus e não por nós mesmos. E lá no céu tem que existir essa comunhão, assim como aqui na terra. Já começa aqui na terra. Eu sei que existem afinidades, isso é óbvio, né? Afinidades. Mas não podemos deixar de ter comunhão. Então, se eu ando na luz, eu busco ter comunhão com todos que eu preciso. Isso é importante ter. É o corpo de Cristo aqui na terra. Então, nós não comemoramos Páscoa, nós comemoramos a comunhão todos os dias. Inclusive, a igreja primitiva se reunia todos os dias em comunhão. Está lá em Atos, basta ler. Todos os dias em comunhão. Comendo e bebendo em comunhão. E para terminar, Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha só que interessante que Paulo fala. E não, é só o 30, tá? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Por isso nós não comemoramos a Páscoa, porque se eu fui perdoado pelos pecados, a sua palavra diz que aquele que tem o sangue derramado da cruz do Calvário em seus corações, estão salvos. O anjo vai passar e está garantida a sua vida. Então, não entristeçais o Espírito Santo. O que é não entristecer o Espírito Santo? O que você acha? Existem muitas coisas, né? Né, pastor? Muitas coisas. Existem muitas coisas que podem entristecer o Espírito Santo. Por exemplo, quando eu peco, e não interessa qual o pecado, quando eu peco, eu estou fazendo o quê? Entristecendo o coração de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Ora, Ele está em nós, Ele te selou. Você sabe o que é um selo? Antigamente se usava muito isso, né? Hoje não precisa mais, né? Com o WhatsApp, Instagram, né? A gente manda mensagem, cartas, textos, né? Tem gente que quando manda texto, eu falo, meu Deus do céu, isso não é um texto, isso é um testamento, né? Isso é um testamento, né? Mas antigamente o pessoal que mandava carta, né, para os outros, né? Tinha que fazer o quê para poder a carta chegar ao seu destino? Selar. Porque o selo era a garantia de que aquela carta ia chegar lá. Não era assim que funcionava? Aliás, existe até hoje isso, tá, irmãos? E se você não sabe, existe o selo social. É baratíssimo, é centavos. Se você quer mandar carta, vai lá na agência, se informe, né? Ninguém sabe disso. É baratíssimo. É o tal selo social. Né? Você pode mandar carta para quem você quiser. Se você não quiser usar o Instagram, o WhatsApp, né? Manda carta. Você gosta de escrever carta? Escreve lá, vontade.
Então, veja bem, a garantia de que você vai chegar ao seu destino, céu, é o Espírito Santo que te selou. Então, como é que eu não vou entristecer o Espírito Santo? Não pecando. E o não pecar abrange tudo das nossas vidas. Tudo das nossas vidas. Não, se eu começar a dar exemplo aqui, não termino hoje. Então, tudo aquilo que desagrada a Deus é motivo para entristecer o Espírito Santo de Deus. A pergunta, então, que nós fazemos é: eu ando na luz? Se eu estou na luz, eu tenho que viver conforme o andar na luz. Não interessa, mas eu tenho que viver conforme o que está na luz. Quando a gente agora passar para a celebração da ceia, vai ser agora que o coral vai cantar, né? Aí, trouxe aí um desenho aqui. Eu sei que a gente tem dificuldade de ler. Obrigado, tá, irmã Marta? Era essa porta mesmo que eu tinha visto na internet, né? Você vê aqui, é que não sei se você quiser, depois a irmã deixa aberta aí para o pessoal que tem problema de vista, né? Poder enxergar. Você vai ver aqui, né? Aqui em volta, desenhos. Reparem, eles estão exatamente aonde? Nos umbrais da porta, em cima e do lado. Esses desenhos, inclusive vi um aqui, é que é ali o deus Horus, que está ali em cima, né? É o deus Horus que está ali em cima. São os desenhos dos deuses antigos. Talvez você não consiga ver de pertinho, mas aí a irmã Marta deixando a televisão ligada um pouquinho para quem quiser e vai ver ali vários desenhos, né? Vários desenhos. São as portas lá do tempo antigo, do Egito. Então, o que Deus está querendo que façamos é o seguinte: quando ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue para que esses deuses que nos separavam da vida fossem, então, apagados de nossos corações. Então, hoje, nós não comemoramos Páscoa. O que nós comemoramos, então? Nós comemoramos a ceia de Cristo. O que é a ceia de Cristo? A ceia de Cristo, instituída por Jesus Cristo, é um momento que você vai relembrar, somente isso, relembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O coral vai cantar ou eu faço a ceia? Pode. Então eu vou pedir às nossas irmãs que venham à frente aqui para nos ajudar na celebração da ceia.